Eu tenho que ficar sorrindo assim pra imagem, pro vídeo, porque aí aparece a legenda, a capa do vídeo aparece eu sorrindo, aí tem que ficar sorrindo assim. Aê, chegou a Val, vambora. No início eu tenho que ficar dando um sorriso assim. Aê, voltamos com tudo. Vamos só esperar a galera entrar aí. Até peguei minha água também. Tá me ouvindo, Val? Tô sim, tô vendo direitinho. Ah, beleza. Show de bola. Nós estávamos no pró-cardíaco. Galera, vamos falar que lá a pediatria funciona, existe a pediatria, tá? Então não vamos Ela deixar os... lá é referência cardiológica, referência neurológica, mas atende em todas as especialidades. Isso é uma outra coisa também, porque o cliente, ele já associa o pró-cardíaco somente à cardiologia. Você não Eu fazia pode isso. deixar um cliente achar que pró-cardíaco, só porque tem um nome cardíaco, né? Ele realmente é Sim, referência cardiológica. Mas eu preciso sim. contar para o cliente que ele tem atendimento em todas as especialidades. Que ele não precisa ir naquele hospital X em Copacabana, porque ele tem o procardíaco. Procardíaco em Botafogo, super bem localizado também, tá? Sim. Super bem Eu localizado, acho que tinha que muito, mudar o muito, nome de muito pró-cardíaco, dentre outros. assim. Hã? Acho que tinha que botar o nome de Procardíaco. pró-cardíaco, dentre outros, para a galera já ficar ciente. Mas ele é referência. Então, assim, Show. fiquem tranquilos, falem do pró-cardíaco. Então, ele se tornou uma marca, né, de referência nacional. Então, ele é reconhecido não só aqui no Rio de Janeiro, mas ele é reconhecido nacionalmente, tá? Pela qualidade nas áreas de cirurgia geral, vascular, endocrinologia, imagem e medicina nuclear, além de neurologia, nefrologia, ortopedia, pneumologia, Pera aí, calma. tera- Pneumologia. terapia intensiva Uhum. e urologia. Não é pouca coisa não, Ela gente. não pode Olha, falar o que não tem. era isso que eu ia falar agora. Exatamente. Então, ele é referência nacional em todas essas especialidades. Eu vou repetir aqui, tá, Ana? Então, ele é referência em cirurgia geral, vascular, endocrinologia, imagem, medicina nuclear, neurologia, nefrologia, para quem não sabe, nefrologia, né, dos rins, tá? Para quem não sabe. Ortopedia, pneumologia, terapia intensiva e urologia. Então, o cliente que precisar de qualquer uma dessas especialidades, ele vai ter lá um médico responsável para dar lá todo total atendimento para esse paciente. Então, é um atendimento diferenciado, é um hospital que ele é referência. Quando eu falo em referência, é porque quando eu pensar, por exemplo, em cardiologia, eu já sei que quem é especializado em cardiologia, pró-cardíaco. Então, eu tenho outros hospitais referenciados, mas pró-cardíaco, gente, existe desde 1959. Então, não é pouco tempo, ele já é tradição, né? Tradição e referência, tá bom? Show de A bola. emergência e a UTI, isso é em Botafogo, Vanderlei. Pró-cardíaco é em Botafogo. A emergência, né, e a UTI pediátrica, elas são as mais novas áreas que contemplam o pró-cardíaco, né? Tudo tão novinho. Chega a dar pena, gente. Os leitos lá, é claro, né? Graças a Deus que estão vazios, mas não é que eu queira que o leito esteja lotado. Mas o hospital, ele tem uma capacidade de aumentar muito mais os leitos, porque a gente até questionou e falamos para eles, né? Olha, por que você tem essa quantidade de leitos? Eles falaram porque a gente não tem demanda. Eu preciso de demanda para eu poder aumentar a quantidade de leitos. Então, Sim. é
de extrema necessidade que você venda esse hospital, que você fale sobre os atributos desse hospital, que é um hospital referência, tá? Então, Só um detalhe aqui, o Getúlio falou que em 6 anos de plano de saúde, ele não aprendeu tanto do que em um mês nas nossas lives. Pô, Getúlio, brigadaço mesmo, valeu? Valeu mesmo. Parabéns. Na verdade, o Getúlio, a gente só tem gratidão. Essas lives, né, que são tarde da noite, que muita gente às vezes reclama por conta do horário, é o tempo que a gente tem para dispor para vocês, mas para a gente é um prazer compartilhar conhecimento e ver a evolução e o desenvolvimento do corretor. Essa é a nossa missão. Parabéns aí pelo teu interesse, pelo teu comprometimento. Você está lá em Belém, Belém do Pará, minha família é toda de Belém do Pará, se você não sabe, adoro o tacacá, o cupuaçu. Então, bacana, a gente está feliz aí com o teu feedback, é isso que nos motiva. Então, quando a gente fala em pró-cardíaco também, eles têm um espaço totalmente acolhedor, então quem já fez o tour no pró-cardíaco conheceu também o espaço da criança, é tudo tão lindo, tudo pensado, e aquilo que eu falei para vocês do caminho, né, com os animais, quando a gente faz o tour, quando o corretor tem a oportunidade de fazer o tour, quem faz o tour com a gente, né, o pessoal da administração, eles contam a história e aí vai mudando os animais, aí para contando a história e a evolução do paciente, mas nos animaizinhos. Então, assim, é fantástico. Eu pensar, é a humanização, foi o que o Vinícius falou. A Amil, quando você pensar em Amil, você tem que pensar em atendimento humanizado. Eu não estou pensando vender a Amil, o que a gente fala muito aqui, sem te cortar, já te cortando, eu ouvi essa semana uma frase que eu acho que define tudo que a gente fala aqui. Muita gente me pergunta assim, eu inclusive vou colocar uma postagem sobre isso aqui. Será que o corretor de plano de saúde vai acabar? Mas tem muita gente que me pergunta isso. Muita, muita, muita. E a resposta eu tenho na ponta da língua para isso. Se você atender, se você trabalhar, se você olhar o teu cliente e se relacionar com o teu cliente como um robô, um dia você vai ser substituído por ele. A Amil, ela pensa muito no humano em si. Ela tem toda a parte tecnológica, investe muito pesado em tecnologia. Tudo bem, Leonilson? Investe muito pesado em tecnologia, mas ela prioriza muito a parte humana. É pró-cliente total. Total mesmo. Todo investimento da Amil é pensado no cliente. Tá? É a experiência do usuário desde o início até o final. Vamos que vamos, vamos que vamos. Paulo, desculpa. Não, mas assim, engatando isso que eu falei, que você falou, e é uma coisa que eu falo quase em todas as lives, vendam a Amil com o mesmo brilho nos olhos que eu falo da minha empresa. E quando a gente fala com amor, quando a gente fala com verdade, com propriedade, o cliente ele não só compra o produto, ele compra uma ideia. E isso daí fica marcado na vida dele. Você vai fazer a diferença na vida de pessoas. Então, quando você pensar em vender um plano de saúde, você não tem que pensar só no dinheiro que você vai colocar no bolso, que vai transformar até a sua vida. Pode transformar a sua vida. Sim. Mas para que aquilo seja, que perdure, né? Para que seja perene, que seja algo que desenvolva e mude também a sua vida, você tem que começar a pensar em mudar a vida das pessoas. Então, quando eu penso em mudar a vida das pessoas, a minha vida muda, a minha vida evolui e eu tenho muito mais conquistas. Tá? Então, não pode ser só pelo dinheiro. Porque o dinheiro você gasta e você desmotiva. Mas quando você tem um propósito, isso não acaba. Isso é para sempre. Então, tenha um propósito na vida. Todo dia de manhã cedo e pular da cama, que fala, meu irmão, hoje eu vou fazer isso acontecer. Independente da hora que acorde. O pessoal tá vendo aí no Instagram, eu tô acordando 4 horas da manhã para conseguir fazer as coisas, para conseguir render o dia, porque não dá. As poucas horas que a gente tem no dia, Val, você sabe aí, eu tô vendo que eu tento falar contigo às vezes, tenta falar comigo, a gente tá todo enrolado, um monte de coisa para fazer. Mas, cara, podem ter certeza de uma coisa, a gente tá aqui dando o melhor da gente para que vocês vendam o melhor que vocês têm de atendimento, tá? Atendam como seres humanos. O robô, ele não faz uma coisa que nós fazemos. A gente causa uma coisinha no cliente e a gente tem uma coisinha na gente que o robô nunca vai ter, pelo menos até agora não tem, tá? Chama-se sentimento. Então, a partir do momento que você embute um pouco de sentimento no teu atendimento, no teu desenrolar com o cliente, pode ter certeza que você não vai acabar aquele relacionamento ali só naquela venda. Ele vai fechar, ele vai te indicar, ele vai querer te ligar para saber como é que você tá.
enfim. E é o que você falou. A Amil, inclusive minha mãe também falou isso, a mesma coisa. O corretor que vende a Amil não tem dor de cabeça. O cliente só procura o corretor e fala assim, cara, fulano vai te ligar aí, hein? Acabei de indicar pro fulano, ele vai te ligar aí, passei o telefone para ele. E, cara, ó, eu quero que tu faça com ele a mesma coisa que você fez comigo, eu estou usando muito, o hospital é excelente, tá muito barato. Passa tudo para ele aí, que eu já falei para ele que o melhor corretor sou eu que conheço. E aí, dali em diante, mesmo, sabe como é que funciona, né? E aí, gente, eu vou contar para vocês uma curiosidade do Hospital Procardíaco. Ele foi o primeiro hospital no Brasil, tá, a realizar um novo tratamento, um tratamento totalmente diferente para pacientes com AVC. Então, ele foi pioneiro, na verdade, essas informações que eu estou passando para vocês, eu vou falar para vocês de verdade, não são 1/3 das informações que eu poderia passar, só que a gente tem que transformar em live, né? Para transformar em live, eu tenho que trazer as principais informações. Eu até sugiro que vocês entrem no site de cada hospital. Explora mesmo as informações. Às vezes fala assim, poxa, mas são informações tão médicas, mas que podem fazer a diferença na vida de um cliente teu, que tem algum problema específico, ou que venha a precisar. E você conseguir já antecipadamente contar para ele essas novidades, ou se ele te procurar, você falar assim, não, esse hospital tem esse tratamento diferenciado para pacientes com AVC, você está precisando, você tem que ir para o procardíaco. Você já falar com propriedade, você saber o que você vai indicar para o teu cliente, porque você conhece mais do que ninguém aquilo que você está vendendo. Então, eu estou falando só, agora eu não estou falando uma informação de venda só, eu estou falando de informações de pós-venda, de uma necessidade, que teu cliente te ligou, não sabe para onde ir, um familiar ligou, e você saber com propriedade dizer para onde ele deve ir. Isso aí, a gente está lidando com vidas, né? Com saúde. Então, lá quando eu pensar em procardíaco, eu penso em tecnologia, um atendimento focado no paciente, um atendimento personalizado, tá? E tudo isso no produto S750 ou no A1700. Então, show de bola. Pensou no hospital procardíaco. A partir de. Pensou no procardíaco, eu tenho que pensar na Amil. Eu não tenho como pensar em outro plano. É isso que eu queria inserir aí na cabeça de vocês, para que vocês entendam o porquê disso. O porquê disso. Eu sou o dono da casa. Eu sou o dono da casa. Eu comando, eu tenho as melhores condições, as melhores negociações. Então, eu tenho que pensar assim na Amil. Agora, vamos para o nosso hospital também, que é a Menina dos Olhos, do Rio de Janeiro. É um hospital também reconhecido a nível Brasil. Eu tenho... Quando eu penso nesse hospital, eu penso em atendimento personalizado. Quase ressuscita a pessoa. Quase ressuscita a pessoa. Conveniência. Eu penso em tudo menos no conceito hospital, né? Eu penso em cuidado. Para vocês terem uma noção, o Hospital Samaritano, ele tirou o painel de chamada. Aí a gente questionou, né, no tour. Mas por quê? Mas como vocês fazem para controlar o atendimento se você tirou um painel de chamada? Não. Aqui os nossos pacientes são chamados pelo nome, mas quem chama eles é o próprio médico que vai atender. O médico sai do consultório dele a cada paciente, vem no meio da sala de espera e chama, Senhor Vinícius. Cultura, né, amiga? Eu não sei se vocês conseguem ter essa sensibilidade que eu tenho quando eu penso em algo tão diferenciado como esse, em algo tão personalizado. Eu estou pensando no bem-estar daquele paciente. Eu quero que ele se sinta exclusivo. Eu quero que ele se sinta exclusivo. Porque quando ele contrata um plano desse, é um plano que ele quer a partir, né, a gente já, na verdade, ele estava somente na linha o ano passado e a gente veio aí com essa novidade para vocês. Por que eu posso, Amil, tenho esse poder de colocar um hospital como esse, nesse nível, num produto S750 com melhor custo-benefício? Porque eu sou quem? Eu sou a dona do hospital. Eu consigo as melhores condições de preço. Eu consigo as melhores condições de entrega para o meu corretor, para que o meu corretor tenha argumentações de venda cada vez mais. Então não adianta a Amil criar tudo isso para você, te dar de bandeja e você não utilizar. Porque se você não sabe falar do hospital que você está vendendo,
Não adianta, gente. Não vai adiantar todo esse diferencial, esse atendimento personalizado, eu estar aqui falando, o Vinícius está falando, e vocês não utilizarem isso na venda. Isso é estratégia. Pense em estratégia. Vender não é simplesmente falar, ó, eu tenho isso aqui, custa tanto, você vai ter isso aqui. Acabou, tá aqui, acabou, encerrou ali. Não. Eu tenho que pensar sempre estrategicamente. Pega o que tu aprendeu aqui e aplica. Não é igual quando você compra um livro, vai para academia, você pagou a academia, você já está mais magro. Não adianta, você tem que ir, você tem que aplicar. Você não comprou um livro, já está mais inteligente. Não, você tem que ler, e não é só ler, é aplicar, é testar, é chegar para o teu cliente e falar, você sabia disso? Sabia que o Pasteur tem isso, anota. Né? Tá tudo anotado. Sabia que o HCJ tem isso, sabia que o Samaritano tem isso. Aplica no teu dia a dia que isso vai dar certo. Então, o Hospital Samaritano ele tem 2 unidades, uma em Botafogo e a outra na Barra da Tijuca, no Complexo Américas. Se vocês venderem um produto 700 da linha clássica, ele só tem o Samaritano Botafogo. Isso também foi uma estratégia da Mil, porque eu quero que você venda a linha selecionada. Quando você pensa em S750, aí você tem Samaritano Botafogo e Samaritano Barra, que é no Complexo Américas. Então, você já passa a ter os 2 Samaritanos. Então, esse hospital, ele é um dos hospitais mais respeitados que tem a nível Brasil, tá? E um dos mais respeitados centros de diagnóstico do Brasil. Muito conhecido, né? Inclusive, ele é conhecido em todo o país como um atendimento modelo. Então, ele é referência a nível Brasil, né? De atendimento, de conveniência, tecnologia, referência. Tá? Bacana. A humanização, o respeito, a ética são o pilar deles, são pilares deles. Se vocês conhecerem a pessoa que faz o tour, ela está lá há muitos anos. Ela falou que começou lá, ela era jovenzinha, né? Quase uma jovem aprendiz. E hoje ela já é bem mais idosa. E é tão bacana a forma que ela conta pra gente a história do hospital, né? E o cuidado que eles têm. Um amor, como é bom preservar uma pessoa como ela. Você vê o cuidado que o hospital tem, né? De manter essa pessoa lá, porque ela faz parte do patrimônio daquele hospital, faz parte da história daquele hospital. Ela conhece cada pedacinho, ela conhece cada detalhe. E ela faz questão de que toda essa parte humana se mantenha. Porque é o que sempre fez eles diferentes. Tá? Então, ele presta a assistência em diversas especialidades também, tá? Assim como o pró-cardíaco, para assistência tanto de média quanto de alta complexidade. Então, eu tenho lá também referência clínica geral, neurologia e cardiologia também. Claro que tem outras, tá, gente? Mas essas são as principais. E o Hospital Samaritano, gente, ele foi pioneiro em cirurgia robótica. Ele foi o primeiro hospital no Rio de Janeiro a implementar cirurgia em robótica. Isso faz toda a diferença. Você saber falar isso para o teu cliente, dizer, puxa, você sabia que o Samaritano ele foi o primeiro hospital a implementar esse tipo de cirurgia tão tecnológica? Então, a tecnologia de ponta, a hotelaria extremamente sofisticada. Se você entrar no Samaritano, você fica encantado. A estrutura do hospital já é absurda, já é colossal, Outra já é coisa fora do normal. Que eu queria reforçar, gente, não adianta eu ter hotelaria se eu não tenho humanização. Tem que andar junto. Não adianta eu ter um espaço lindo, hotel de luxo, se eu não tenho o respeito pelo paciente, se eu não tenho cuidado com os familiares, se eu não tenho se eu não me coloco no lugar do paciente, no que ele está sentindo, que eu só trato ele como mais um. Na verdade, nos nossos hospitais, você é e o seu nome, né? Você é a pessoa que precisa daquela assistência. Você não é mais um. Então, quando pensar em referência hospitalar, quando pensar em humanização, ética, tecnologia, investimento, você tem que pensar em Amil. E você não pode mais vender outro plano a não ser Amil. Se apaixonem pela Amil, assim como eu sou apaixonada. Isso, porque nós somos. Vale a pena, vocês não vão se arrepender em se especializar nessa operadora que tanto investe, tanto pensa em vocês. E a gente pensa mesmo em cada detalhe. E aquilo que a gente já falou na live anterior, né, e a gente vem repetindo isso, podem falar, gente, o que vocês sentirem necessidade que a Amil corresponda
É claro que nem sempre eu vou conseguir, a gente vai conseguir 100% atender. Nem sempre a gente vai conseguir 100% atender. Mas pelo menos se a gente conseguir atender parte, já é um ganho, Sim, né? com Um grande certeza. ganho. Eu acho que a gente, nesses 3 anos, né? Eu vou fazer 3 anos de comercial agora, né? 15 anos de empresa, mas 3 anos no comercial. Como nós evoluímos e como nós crescemos com vocês. Como nós, ouvindo, né? Porque a Mil ouvindo vocês, quanto ela evoluiu em tão pouco tempo. Então, acho que do ano Sim. passado para cá, muita coisa mudou, muita coisa ainda vai melhorar ainda mais. Então, confie na operadora, confie na marca e a gente está junto. Show de bola, minha amiga. Pô, sensacional. Pô, por gentileza, solta o dedinho no coração aí quem gostou dessa live, por favor. Galera, a gente vai deixar essa live aqui salva e você vai ter depois a opção de enviar essa live para alguém. Essa e todas as outras que ficaram lá atrás. Então, assim, cara, tu é supervisor, tem um cara da tua equipe que está precisando de um auxílio no dental, tem uma live inteira, um treinamento completo, melhor do que muitos. Desculpa aí quem assistiu o treinamento, tem outro gestor, enfim. Galera, tem muito treinamento aí que não chega nem aos pés das lives que a gente está fazendo aqui. A Val está passando um conteúdo aqui, dedicando o tempo dela. O sangue dela está sendo dedicado aqui, cara, para um conteúdo surreal. Então aproveita isso, manda isso para o cara que está precisando entender do dental, do saúde, de reembolso, de coparticipação, de produtos, de hospitais, diferença, argumento de venda. A gente tem live de um monte de coisa aqui e ainda vamos ter um monte de outras lives. Então fica acompanhando a gente aqui, passa para quem precisa. Tem muita gente nova aí, obrigado mesmo. Pô, parabéns demais para vocês estão aqui até agora com a gente. E gratidão, né? A gente sempre fala para vocês o quanto a gente agradece e o quanto nos motiva vocês permanecerem firmes nas lives. É claro que a gente quer que cada vez mais pessoas e a gente consiga plantar essa sementinha aí para alcançar ainda mais pessoas, para vender ainda mais com qualidade, né? Conhecendo o produto com segurança, né? Com transparência. Obrigada, gente. Bom descanso. Se cuidem, fiquem com Deus e venda a Mil. E não esqueçam da promoção da Mil Dental, hein? A Mil Dental, carência de 24 horas. E quem chegou agora, tem 30 pessoas na live agora, quem chegou agora na live, não tem nem noção do que a gente está falando da promoção da carência zero para todos os procedimentos, a Mil Dental. 24 horas, carência 24 horas. 24 horas, Vai lá no início da live, já está no Instagram, vai lá no início da primeira live, primeira parte da live de hoje, você vai ver tudo que a gente falou aqui, que a Val já deu essa notícia em primeiríssima mão pra gente. Galera, muito obrigado, Val, sensacional, te agradeço de montão. Como sempre, tamo junto e bora vender a Mil. A Mil, e a Mil Dental. E a Mil Dental. Beijo! Beijão, fiquem com Deus, boa noite, galera! Boa noite!